Então, pessoal, bom dia. Sejam aqui bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre poliedros convexos e a relação de Euler, tá? Um poliedro, ele é uma figura geométrica tridimensional, isto é, o poliedro ele possui o que nós chamamos de três dimensões: base, profundidade e altura, como a gente poderia observar no cubo, tá? E o poliedro convexo é um poliedro em que, dado dois pontos dentro do poliedro, nenhum ponto sai fora do poliedro, tá? Imagine, por exemplo, se você criasse uma estrela tridimensional, tá? Finge que você quer uma estrela. Se você pega esse ponto aqui da estrela e esse ponto da estrela e você traça uma reta por ela, existe um ponto aqui em que apresenta concavidade. Isto é, a reta que liga os dois pontos sai de dentro da estrela. No caso do poliedro, isso não acontece, tá? Se você pega quaisquer dois pontos de dentro do poliedro, ele sempre vai se conectar, tá? Ele sempre se conecta por dentro do poliedro. Ele nunca se afasta, ele nunca sai do poliedro e retorna. A não ser que você fizesse uma curva, mas esse não é o ponto, né? A gente tem que fazer isso com retas, tá? No estudo do poliedro, existe uma relação chamada de relação de Euler, que é bem interessante. O número de vértices, que são esses pontos aqui que conectam as arestas, tá? Ele mais o número de faces, que é justamente esses lados aqui, essas planificações que podem ser triângulos, podem ser quadrados, retângulos, trapézios, podem ser pentágonos, hexágonos, depende do tipo de poliedro que a gente vai ver depois, tá? Então, a relação de Euler vai dizer o seguinte, ó. Primeiro, vamos relembrar algumas coisas que eu não sei se vocês lembram. O ponto de união entre as arestas, entre essas linhas, tá? É chamado de vértice. As linhas de azul aqui mais espessas, né, mais vivas, elas são as arestas do poliedro. E esses triângulos, trapézios que estão aparecendo, e esse trapézio que está aparecendo aqui, é o que nós chamamos de face do poliedro. Então, essas três características de um poliedro, de uma figura tridimensional com esse formato, tá? Essas três características se relacionam matematicamente através da relação de Euler. A relação de Euler diz para a gente que o número de vértices mais o número de faces menos o número de arestas de um poliedro é sempre igual a 2. A gente vai ver um exemplo agora como que isso aqui se aplica no exercício. Então, se aplica da seguinte maneira. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices, então V é igual a 20, e que em cada vértice se encontram 5 arestas, determine o número de faces. Então, a gente sabe que para cada vértice tem 5 arestas. Vamos analisar aqui, ó. Bom, se você observar aqui, pessoal, cada vértice, ó, esse vértice aqui se liga com 1, 2, 3 arestas, tá? Só esse vértice aqui. Mas observe que esse outro vértice aqui, ó, esse vértice também se liga com essa mesma aresta aqui. Isso significa dizer que todo vértice se conecta, toda aresta, na verdade, se conecta duas vezes aqui com um vértice, tá? Então, se eu tenho, deixa eu ver aqui, se eu tenho 20 vértices, teoricamente nós tínhamos que ter 20 arestas, tá? Porém, cada aresta que aparece aqui vai se conectar com dois vértices distintos, né? Porque ela vai ser a união aí de cada uma delas. Então, como que a gente tem que proceder nessa questão? As arestas a gente tem que proceder da seguinte maneira. Para cada vértice nós temos 5 arestas, então seriam 5 vezes 20. Só que como cada aresta, como vocês podem ver aqui, cada aresta, ó, se conecta a dois vértices, isso significa dizer que se a gente fizer a multiplicação, vai contar duas vezes. Aí é só dividir por 2, tá? E aí 5 vezes 20 dá 100, dividido por 2, 50. Então, na verdade, nós temos 50 arestas e não 100 arestas, tá? E aí, vamos calcular o número de faces. Usando a relação de Euler, a expressão fica vértices mais faces menos arestas é igual a 2. Então, isso significa dizer que o número de vértices, que é 20, mais o número de faces, que eu não sei,
menos as arestas que são 50, isso aqui dá igual a 2. Agora a gente vai passar os números para o outro lado. Isso significa dizer que o número de faces é 2 menos 20 mais 50, tá? 50 menos 20 dá 30, 30 mais 2, 32. Portanto, o número de faces desse poliedro é 32 faces, tá? Então é só usar a relação de Euler que nós identificamos dessa maneira aí, tá? Ou seja, né, a relação de Euler, ela vai indicar para a gente pode, na verdade, descobrir quantos vértices, ou quantas faces, ou quantas arestas faltam aí no nosso poliedro. Um outro problema que seria interessante da gente utilizar a relação de Euler é para saber, tá, gente, se o poliedro que nós temos é um poliedro convexo, tá? Isso aqui é interessante, porque vamos supor, eu tenho um poliedro qualquer, mas eu não sei se ele é um poliedro convexo. Então, o que eu posso fazer? Se eu souber o número de vértices, faces e arestas, eu posso usar essa relação matemática aqui. Se o resultado der 2, então significa que ele é um poliedro de convexo, tá? Ou seja, vamos supor o seguinte, que o número de vértices seja 3, 3 não. Vamos colocar mais, senão não faz muito sentido, né? Vamos colocar aqui, sei lá, 5. Tá? O número de faces, por exemplo, vamos colocar igual a 3. E o número de arestas, vamos colocar aqui igual a, sei lá, 10, tá? Então, vamos ver se isso aqui é um poliedro de Euler, tá? Um poliedro convexo, na verdade. Então, ficaria assim, ó, 5 mais 3 menos 10 tem que ser igual a quanto? Ó? 5 mais 3 dá 8. 8 menos 10 dá menos 2. Tá vendo que o valor aqui deu menos 2? Só que teria que dar quanto? 2. Então, significa dizer que esse poliedro aqui, tá? Por mais que seja um poliedro, ele não vai ser um poliedro convexo, tá? Então, a gente tem que ter... Essa relação matemática diz pra gente que se o resultado der 2, vai ser um poliedro convexo. Se não for 2, pode ser qualquer número. Se não for 2, então ele não vai ser um poliedro convexo. Então, isso é importante aí da gente ressaltar. Já a partir da aula que vem, da quinta-feira que vem, nós vamos estudar, vamos começar a estudar as figuras geométricas planas, né, que mais caem em relação a Enem vestibulares, tá? Que são os prismas, nós vamos estudar os prismas, tá? Que são poliedros também. Nós vamos estudar pirâmides, cilindros e cones, e nós vamos estudar a esfera, tá? Que são figuras tridimensionais que a gente vai estar abordando nas nossas próximas aulas. E aí vai ser mais interessante as relações matemáticas que nós teremos com essas figuras, tá? E, claro, vai subir um pouco mais a complexidade do conteúdo que nós estamos estudando, que nós estamos abordando. Vamos para a próxima parte. Bom, uma coisa muito interessante que cai no Enem, gente, é a questão da planificação dos poliedros, tá? Vocês vão ver também, isso que eu estou falando sobre planificação, num dos exercícios que vocês terão hoje, tá? O exercício seria o primeiro exercício da aula de hoje. Vocês vão ver, na verdade, o exercício 4, o exercício 1 e o exercício 4, que fala de planificação, tá? A planificação nada mais é do que você pegar o sólido geométrico e como se você descascasse esse sólido, tá? Transformando ele num plano. Por exemplo, se a gente tem um cubo, que é um poliedro mais fácil da gente visualizar, então se a gente tem um cubo, deixa eu tentar desenhar um cubo aqui. Então, se a gente tem um cubo, não vai ficar perfeito não, mas acho que dá para entender. Então, se a gente pegar o cubo, né, e soltar essas arestas dele, por exemplo, nós vamos ter a base, eu vou fazer a base aqui quadrada, tá? E o cubo tem 6 faces, tá? Então, por exemplo, pegando a base ali, ele vai abrir um lado para cá, vou pegar aqui, outro lado, vai abrir outro lado aqui para a direita, um lado aqui para baixo, por exemplo, do outro lado aqui. Só que observe que só tem 1, 2, 3, 4, 5 faces. Então tá faltando uma sexta face. Eu posso colocar em qualquer lugar desses aqui. Eu vou colocar aqui em cima, só para
exemplificar aqui. Então, por exemplo, imagina um dado, né? Aqui é o 1. Opa, deixa eu colocar aqui. Então, aqui seria o 1, por exemplo, aqui o 2, lá embaixo o 3, o 4 lá, aqui, ó, aqui o 4, tá? Eu vou colocar o 5 desse lado. Eu não sei a ordem, tá, gente? E o 6 desse lado, tá? Aí aqui embaixo o 3. Então, ó, a base é 3, aí aqui é o 2, aqui atrás é o 4, em cima seria o 5, o 1, na direita o 6, e na direita o 5, e na esquerda o 6, tá? Eu não sei qual que é a ordem dos números, como eles aparecem no dado, tá? Não lembro, não sei. Na verdade, não faço ideia. E aí é só você observar. A planificação ela é muito importante para a gente poder resolver alguns exercícios do Enem e de vestibulares. Eu vou mostrar um para vocês aqui que nós provavelmente iremos ver no futuro, ó, que fala sobre a planificação. Olha esse exemplo aqui. Eu fiz um vídeo lá no canal para dar aula para o terceiro ano. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu fiz a resolução desse exercício. Eu não vou explicar a resolução dele aqui, porque a gente ainda não tem as ferramentas necessárias para resolver, tá? É um conteúdo que a gente ainda vai ver. Então, esse aqui foi um exercício que caiu na prova da SpaceX aí, 2010, que falava que é um tronco de pirâmide, tá? Isso aqui é um tronco de pirâmide planificado. Nada mais é do que você ter um círculo menor aqui em cima, tá? E aí você vai unir esses dois pontos aqui e vai ter um círculo menor embaixo aqui, tá? Então você vai ter aqui embaixo um raio igual a 11, aqui em cima um raio igual a 6, aqui é 6, aqui é 11, e aí esse lado aqui vale 13 centímetros. Então a gente tem aqui essa relação matemática que aqui está planificado, e aqui nós temos o sólido geométrico. Isso aqui não é um poliedro, tá, gente? Porque um poliedro, eu não mencionei com vocês, mas deixa eu mencionar para vocês agora. Um poliedro, ele, além, né, dele ter essa relação de Euler aqui, e além dele ser formado por figuras desse formato, ele sempre vai ser com figuras planas, as suas faces. Isto é, triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos, hexágonos e assim por diante. Ele só terá esse tipo de figura conectado aqui nos vértices e nas arestas, tá? Vão formar esse tipo de figura. Então, figuras como essa aqui, arredondadas, não são eles não são considerados poliedros, tá? Então, como eu mencionei com vocês, gente, essa aí é uma questão sobre planificação que caiu. Eu lembro que em 2007, quando eu fiz o Enem, caiu uma questão também de planificação, tá? Então, todo ano, quase todo ano, eu não me recordo se todo ano, mas quase todo ano cai pelo menos uma questão de planificação. Então, fiquem aí atentos, tá? Fiquem atentos aí, porque planificação é importante. Olha só. Dentro do conjunto dos poliedros, tem alguns poliedros que são especiais, que são chamados de poliedros regulares, tá? Ou sólidos de Platão. Existem 5 poliedros regulares. Os poliedros regulares são aqueles que são formados por figuras geométricas planas regulares. O que é uma figura plana regular? Uma figura plana regular é uma figura em que todos os lados são iguais e, consequentemente, todos os ângulos são iguais. Por exemplo, quando nós pegamos um triângulo equilátero, que é um triângulo regular, tá? Todos os 3 lados são iguais, tipo LLL, tá? E seus ângulos, consequentemente, são iguais a 60. A gente sabe que é 60 porque, mesmo sem conhecer os lados, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 60. Então, os 3 vão dar 180. Desculpa, a soma é 180, então cada um dos 3 vai dar 60. Nós temos figuras de 4 lados, nós temos aqui o quadrado. De 5 lados, a gente tem um pentágono que tem todos os lados iguais e todos os ângulos, se eu não me engano, igual a 72 graus. Eu não lembro direitinho, mas dá para a gente fazer o cálculo, tá? E, enfim, nós temos aqui figuras que se conectam dessa forma. Observem que o tetraedro regular é uma figura de 4 lados, ó. Ali atrás tem uma face, e aqui nós temos 2 na frente e 1 embaixo, por isso que chama tetraedro, tetra, o prefixo grego para 4, tá? Então, esse poliedro aqui, ele possui 4 triângulos equiláteros, tá? Triângulos equiláteros, triângulos regulares.
O hexaedro, hexa de 6 faces, tá? O hexaedro é formado por 6 quadrados regulares. Na verdade, isso aqui a gente chama de cubo, né? Isso aqui está mais acostumado com o cubo, como chamar de cubo. E temos aqui o octaedro regular. O octaedro regular é como se você colocasse um tetraedro em cima e um tetraedro embaixo, tá? Parecido com aqueles balões de festas juninas que não podem ser soltados aí para não provocar queimadas, tá? Então nós temos aqui essas 3 figuras geométricas. Embaixo nós temos o dodecaedro, tá? Tem 12 faces, se eu não estiver equivocado. Ó, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 com a da frente. E lá atrás vai ter mais 6, então ficam 12, tá? O DOD é de 12 faces, tá? Nós temos 12 faces regulares, e aqui nós temos o que é formado aqui, ó, por um pentágono. Na verdade, não é por um pentágono, não, por 12 pentágonos regulares. E nessa figura geométrica aqui, nós temos o icosaedro. Observe que são formados por triângulos equiláteros. Deixa eu contar quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 20 triângulos regulares, porque são 10 aqui na frente, mais 10 atrás. 20 triângulos regulares, tá? Lembrando que as figuras planas regulares são aquelas em que todos os ângulos e todos os lados possuem mesma medida, tá? E sendo assim, a gente define eles como figuras geométricas regulares. Bom, e lembrando, né, de tudo que a gente já estudou, quando nós temos quadrado, calcular a área do quadrado, lado ao quadrado. Calcular a diagonal de um quadrado, a gente faz lado raiz de 2. Quem não lembrar dessa fórmula diagonal, pode usar o teorema de Pitágoras aqui para descobrir o valor da diagonal do quadrado. É importante, tá? Para a gente estar descobrindo algumas medidas. Então, é bom saber calcular esses valores. No triângulo equilátero, nós temos aqui um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e a altura, lado raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui são as fórmulas da altura e da área de um triângulo equilátero. Lembrando, gente, que a área de um triângulo equilátero, desculpem, também pode ser calculado como base vezes a altura dividido por 2, que é a fórmula clássica aí que nós temos para calcular a área de triângulo equilátero. A gente pode utilizar isso para estar calculando, tá? Porém, se é triângulo equilátero, geralmente não vai ser dado a altura, então a gente usa essa fórmulazinha aqui, que é mais rápido de resolver do que a gente está calculando a altura. E aqui nós temos o hexágono regular. Hexágono regular, ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos regulares, tá? Então, a fórmula de calcular a área desse carinha aqui, a área do hexágono, é 6 vezes essa área aqui, ó, que é a área do triângulo equilátero, já que todos os 6 triângulos que aparecem dentro de um hexágono regular são todos de mesma medida, tá bom? Agora, vamos fazer mais exemplos para a gente entender e compreender melhor esse conteúdo tão importante da matemática que antecede os conteúdos de prisma, pirâmide, cone, cilindro e esfera, além dos troncos de pirâmide e de cone, que nós também veremos em aulas futuras, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o segundo exemplo aqui. Ele diz o seguinte, ó, sabendo que em um poliedro o número de vértices corresponde a 2/3 dos números de aresta, isso é, o número de vértices, quer ver, corresponde a 2/3 do número de arestas. Então, nós escrevemos assim, 2/3 do número de arestas, com esse formato aí. E, se a gente quiser... Aí ele fala o seguinte, ó, o número de faces é 3 unidades a menos que o número de vértices. Então, significa dizer que as faces é 3 unidades a menos que o número de vértices. Ou seja, eu vou ter o número de vértices menos 3, tá? Isso é interessante para a gente poder descobrir, então, o valor das nossas grandezas. Percebam que a minha fórmula ela é dita da seguinte maneira, ó, número de vértices mais o número de faces menos o número de arestas, menos 2 não, menos o número de arestas é igual a 2, tá? Então, percebam que, ó, eu não tenho nenhuma das variáveis, tá?
mas a gente vai calcular todas sem saber nenhum número. Observem que a gente só tem algumas relações matemáticas. Ó. O número de faces é V menos 3. Então, vou colocar aqui, ó, V menos 3. E o número de arestas? Eu não sei, mas se você observar, eu posso pegar esse 3 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Fica 2V igual a 2A. Se eu pegar agora o A e passar dividindo, eu vou ter... O A não, o 2, né? Eu vou ter que 3 vezes sobre 2 é igual ao número de arestas, tá? E aí o que eu vou fazer? No lugar das arestas, eu vou colocar esse valorzinho aqui, ó, 3V sobre 2. Então, menos 3V sobre 2. Então, observem, ó, isso daqui é o número de faces e isso aqui, esse aqui é o número de arestas, que a gente não sabe quanto que é, mas a questão deu uma pista aí pra gente de como calcular. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Para a gente calcular isso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar o MMC, mas observe que o MMC aqui seria o próprio 2. Assim como na sala de aula eu explico para vocês, eu acho mais legal, ao invés de tirar o MMC fazendo isso aqui, ó, eu ensino para vocês uma forma diferente de calcular o MMC, tá? De fazer o MMC de frações e calcular as frações equivalentes. A gente pega isso aqui e multiplica por 2, já que a fração aqui é por 2. Então, vou multiplicar todo mundo por 2. 2 vezes V dá 2V, mais 2 vezes V dá 2V também. 2 vezes 3 dá 6, então fica menos 6. 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3, então fica menos 3V. 2 vezes 2, 4. Antes que me perguntem para onde foi esse 2 aqui, ele foi dividido. Ó. 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido para 2, 3, tá? Ou seja, ele cortou esse 2 com esse 2 aqui. Agora vamos fazer as operações matemáticas. Ó. 2V mais 2V, 4V, menos 3V, e aí eu vou passar o 6 para o outro lado. Igual a 4 mais 6. 4V menos 3V dá V, e aqui desse lado vai dar 10. Isso significa dizer que o número de vértices é igual a 10. Agora nós vamos encontrar o número de arestas e de faces. Para isso é bem simples. Vamos começar pelo número de faces. Vértice menos 3, então dá 10 menos 3, que dá 7. Então o número de faces é igual a 7. E o número de arestas também bem tranquilo de calcular. Eu sei que as arestas é 3V sobre 2. Então, vai ficar 3 vezes V, que é 10, dividido por 2. 3 vezes 10 dá 30. 30 dividido por 2, 15 arestas. E aí nós temos, então, tá, que V é igual a 10, F é igual a 7 e A é igual a 15, tá? Observem que é bem tranquilo fazer esse cálculo, apesar de que inicialmente nós temos algumas informações que parecem que serão bem difíceis de serem calculados, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Quantas faces, arestas e vértices possui um poliedro chamado de hexaedro? Que poliedro é esse? Gente, o hexaedro é o cubo, tá? Então, se você prestar atenção, o cubo vai ter, ó, vamos contar o número de vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vértice é igual a 8. Faces, né, a gente não precisa nem contar, porque a gente já sabe que no cubo tem 6 faces. E o número de arestas? Também é fácil de calcular. É só a gente contar. Na verdade, a gente poderia calcular usando a fórmula. Vamos contar aqui, ó, 2, 3, 4. São 4 arestas em pé. E 1, 2, 3, 4 deitadas aqui. E mais 1, 2, 3, 4 deitadas desse lado aqui. No caso aqui, o número de arestas são 12, tá? Se você quiser fazer o cálculo, ó, 6 mais 8 dá 14, menos aqueles 2, 12. Então, o resultado aqui do número de arestas é 12. Então, é bem tranquilo fazer esse estudo, tá? Deixa eu pegar mais alguns exemplos aqui para a gente estar fazendo. E aí eu vou estar passando a atividade de vocês, tá? Vou ver aqui.
Ó, eu vou fazer uma bem diferente. Que eu acredito. Deixa eu ver se tem alguma questão parecida com essa aqui que eu vou estar fazendo agora para vocês. Não tem, então eu não vou fazer. Não, mas eu vou fazer sim. Eu vou fazer uma aqui bem diferente, tá, pessoal? Ela é bem diferente mesmo da que a gente já fez até agora. De certa forma. Na verdade, eu vou ver uma de planificação para ver aqui, tá? Um exercício de planificação para ver se tem algum. Que é interessante vocês visualizarem a questão da planificação. Olha esse exemplo aqui, gente, ó, de planificação. Opa. Ó, qual das imagens a seguir, as imagens abaixo, é a melhor planificação desse prisma aqui, tá? Desse prisma inclinado. Então, vamos verificar o seguinte, né? Nesse prisma aqui inclinado, qual dessas figuras geométricas aqui é a melhor planificação? Bom, então percebam que nós temos aqui embaixo uma base, tá? Então, todas aqui estão ok, ó, na base, certo? Nós temos os lados inclinados, tá? Então, vocês vão observar que nós temos um lado inclinado para a direita, na verdade, os dois lados, né? Esse lado aqui e esse lado aqui, eles são inclinados para a direita, tá? Então, ele vai ter uma curvinha para a direita. Ó. Então, perceba que esse e esse estão inclinados para a direita. Esse aqui não tem inclinação, então não pode ser este, tá? Esse daqui, ó, esse aqui está inclinado para a direita, ok? Esse aqui está inclinado para a direita, mas esse está inclinado para a esquerda, então esse aqui já não serve, tá certo? E aí um outro detalhe que vocês vão perceber aqui é, se nessa figura aqui a gente deita, por exemplo, esse lado aqui, ó, esse lado aqui, ele vai estar para frente, tá? Reto. E se você deita esse lado de cá para cá, ele vai estar para frente reto. Ó. Observe que a inclinação dele não é para a direita nem para a esquerda. A inclinação dele é só para frente, tá? Então, se você deita ele, ele vai permanecer reto aqui. Então, não pode ser curvado aqui, ó. Não tem essa curva, tá? Então, se não tem essa curva, sobra só o item A. Observe que ele é reto se você deita esse lado aqui da planificação dessa figura geométrica, tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal? Deu para entender aí a questão da planificação? Deu. Tem duas questões de planificação aí nos nossos exercícios, tá? Então, deixa eu ver. Deixa eu pegar outra aqui. Que é difícil de encontrar. Tem uma aqui de planificação, eu só não vou fazer com vocês essa planificação. Eu vou mostrar para vocês, mas só para vocês verem. Porém, o conteúdo que fala dessa planificação aqui é um conteúdo que a gente vai ver depois, tá? Mas antes assim, já vou fazer lá com vocês, porque eu acredito que mesmo você, não sendo o conteúdo de agora, você já tem conhecimento para saber esse tipo de questão. Olha só. Maria quer inovar em sua loja de embalagens, decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão planificações dessas caixas, tá? Então, nós temos uma caixa com esse formato aqui, ó, observe um retângulo aqui e duas bolinhas aqui. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 faces retangulares e 2 faces pentagonais. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4 faces triangulares, tá? Então, ela tem esses três tipos de planificação aqui que vão ser montados em caixa, tá? Quais são os sólidos geométricos que aparecem aqui, tá? Então, observe o seguinte, ó, gente, se você pegar aqui esse círculo aqui em cima e um círculo embaixo, e você fechar esse retângulo aqui, você vai criar o cilindro, tá? Então, ó,
Cone não pode ser, porque cone ele tem esse formato aqui, né? Ele é bicudo aqui em cima, então não pode ser um cone, tá? O segundo, ó, nós temos aqui base pentagonal, então não tem como ser pirâmide, porque pirâmide ele é assim, certo? Ele diz aqui, ó, prisma, é verdade, é um prisma, né? Mas se vocês pararem para pensar, ó, prisma de base pentagonal, de fato, ó, olha a base, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então tem 5 lados pentagonal. Esse daqui, ó, prisma também está correto, tá? Mas aí observe a terceira figura. Se você fecha esses 3 triângulos aqui ao lado, você vai encontrar essa figura aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês essa figura, chamada de tetraedro regular, tá bom? Então, isso significa que isso aqui vai ser um tetraedro. Quando a gente estiver estudando o conteúdo de pirâmides, nós vamos descobrir que o tetraedro ele é uma pirâmide. Portanto, a alternativa correta é a letra A, cilindro, prisma de base pentagonal e uma pirâmide, nesse caso aqui, um tetraedro regular, tá? Então, isso aí é só uma dica aí que a gente poderá estar vendo em questões futuras, tá? Como eu mencionei com vocês, não é um conteúdo de agora, porque prisma, pirâmides, isso a gente vai ver depois, tá bom? Então, não é agora que a gente vai ver essas figuras aí, tá certo? Então, a gente tem aí os nossos exemplos da aula de hoje. O que nós vamos fazer agora? Eu vou estar passando para vocês os exercícios da aula de hoje, tá? Lá no Maestro, e aí eu vou pedir para vocês fazerem lá, tá certo? Eu vou estar encerrando aqui a gravação e não saiu ainda para poder fazer a chamada, tá bom?